são consciência transcendental e existência fática, a fenomenologia transcendental russeliana e a fenomenologia existencial de Heidegger, mas o objetivo principal hoje é a gente tratar da fenomenologia transcendental russeliana, certo? Não vou tocar, é claro, hoje já na fenomenologia heideggeriana, não daria tempo. Edmund Husserl, Martin Heidegger e o método fenomenológico. A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que a fenomenologia, como método de pesquisa filosófica, foi fundada por Edmund Husserl em termos de um idealismo transcendental. Né? Esse é um primeiro aspecto, uma primeira compreensão clara e nítida que nós precisamos ter e assumir. Não é? E é muito curioso que eu diga isso, porque quando se fala em fenomenologia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a palavra fenômeno. E quando nós falamos de fenômeno, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que estamos vendo aí diante de nós. Né? É a tela do computador que estou vendo, a xícara de café que estou vendo, vocês, a imagem de vocês que estou vendo. De tal maneira que a gente dificilmente, ao ouvir a expressão fenomenologia, vai imaginar qualquer conexão que algo como fenomenologia tenha com idealismo transcendental. Ou seja, alguma coisa que aponte para a compreensão do mundo a partir de ideias e não de fenômenos, não de aparências, pelo menos. Né? Então, essa é um grande, vamos dizer, uma grande chave. É uma chave muito importante para quem fosse introduzir em fenomenologia. Porque mesmo que não esteja claro de início em que consiste esse idealismo transcendental, pelo menos evita que a gente confunda a fenomenologia com uma mera apreciação de aparências fenomênicas. Né? Já evita esse nosso primeiro equívoco, que muitas vezes não só emerge, como permanece por muito tempo na cabeça de quem estuda fenomenologia. É por isso que eu trabalho nessa perspectiva, tentando pensar assim, vamos arrancar logo esse mal pela raiz, né? E ajudar a entender que fenomenologia não é ciência de aparências, mas idealismo transcendental, pelo menos em Husserl. Não quer dizer que nos demais trate-se de filosofia das aparências, também não. Mas, a rigor, não se tratará também de um idealismo transcendental. E isso ocorre fundamentalmente em Husserl. E claro que eu vou explicar daqui a pouco em que consiste esse idealismo. Já para Heidegger, a fenomenologia vai adquirir um outro caráter. Né? Ela vai adquirir o caráter de uma filosofia ou de uma fenomenologia hermenêutica existencial. Então, se por um lado, com Husserl, fenomenologia é uma filosofia da consciência, pensada na perspectiva de um idealismo transcendental, com Heidegger, ela vai deixar de ser uma filosofia da consciência para ser uma fenomenologia hermenêutica existencial. Claro que também em que isso consiste, vamos precisar estudar ainda, né? Mas ela vai se deixar guiar por uma hermenêutica da facticidade da existência humana, e não tanto por uma filosofia da consciência, né? Como vai se tornar comum, pelo menos na tradição filosófica de Descartes até Husserl. O que é a fenomenologia? A primeira coisa que nós temos que ter em conta, ao colocar essa pergunta, é a formação conceitual do termo fenomenologia. Não é? Ela é uma composição a partir de dois termos gregos, phenomenon e logos. Né? Phenomenon significa fundamentalmente o que aparece e se mostra. Né? É um termo que foi muito caro a Platão, por exemplo. Né? Platão falava de phenomenon justamente como o aparecer à vista das coisas que nós vemos. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler
o livro República de Platão, né, a Politeia de Platão, especialmente o livro 10º de Platão, o livro 10º da República de Platão. Lá, ao tratar da mimesis, né, Platão vai fazer de maneira brilhante justamente essa distinção entre ideia, ou eidos, como ele mais amplamente usava na sua conceituação, o termo eidos, para pensar as ideias, da coisa feita conforme um eidos, né? Que é aparecente, que é visível, em geral não tudo é visível, mas em geral é visível, a coisa feita conforme o eidos, que é algo feito conforme o eidos, particular e não universal, como o eidos é, e a diferença que ainda haveria de ser considerada entre esta coisa feita conforme ao eidos e o modo como ela perspectivamente aparece à nossa vista. E aí é nessa hora que naquele livro, o livro 10º da República, Platão introduz o termo fenômeno, né? Sob essa perspectiva mesma de ser aquilo que da coisa que eu vejo aparece para mim de modo perspectivado. E que vai ser o objeto da mimesis artística, né? O ponto de partida, né, que o artista tem para poder produzir a sua iconologia, né, seus ícones artísticos. Então, fenômeno tem, portanto, já na perspectiva grega, enquanto conceito, essa compreensão daquilo que aparece, daquilo que se mostra, certo? E logos, por seu turno, também uma palavra grega muito conhecida, assume diversos significados no decorrer da tradição e no modo como ela reflete sobre o logos, mas que vai significar, de maneira mais geral, justamente o discurso, né? Então, se a gente fosse compor a palavra fenomenologia a partir desses dois significados, a gente poderia dizer que fenomenologia seria o discurso a respeito do que aparece e se mostra. Esse seria, assim, uma primeira apresentação do que é a fenomenologia, levando em consideração, não é, os conceitos que a constituem, que constituem o termo, fenômeno e logos. Fenomenologia seria, portanto, o discurso a respeito do que aparece e se mostra. Mas seria muito bom que fosse tão simples assim, não é? Fato é que não é tão simples assim, né? De toda maneira, a gente vai guardar essa ideia, vai guardar esse significado, e agora vamos tentar entender em que sentido essa compreensão de fenomenologia como discurso a respeito do que aparece e se mostra, há, contudo, que desembocar no que a gente poderia chamar, mas eu depois traduzo isso, em uma noética transcendental. Né? Uma espécie de intelecção transcendental das ideias. E que, portanto, não se reduz simplesmente a um mero discurso a respeito do que aparece e se mostra. Certo? Mas vamos ver, então, como é que se encaminha nessa perspectiva e por que é que, mesmo assim, a gente ainda resguarda, para pensar a fenomenologia, o termo fenomenologia. Nesse slide que eu coloquei aí para vocês, um pouco para dar a ideia, eu não sei se a bolinha está se mexendo aí, está se mexendo a bolinha, não? Para mim está aqui. Tá mexendo também. Então tá bom, tá bonitinho assim, se mexendo. Ora, se a gente entende preliminarmente que fenomenologia é o discurso sobre o que se mostra e aparece, o que aparece e se mostra, então é preciso entender o que é isso que aparece e se mostra. Né? Por isso que eu coloquei aí nesse slide a estrutura do fenômeno na compreensão comum. Porque quando a gente fala que fenomenologia é o discurso sobre o que aparece e se mostra, então emerge logo na compreensão comum uma ideia disso, né? Do que é que isso significa. Então eu coloquei aí. A estrutura do fenômeno possui pelo menos dois polos fundamentais, segundo a nossa concepção comum, e, claro,
que deriva fundamentalmente da perspectiva filosófica moderna que Descartes introduziu no pensamento ocidental. Então, quando a gente fala de fenômeno, logo a gente se coloca na perspectiva de entender o fenômeno segundo dois polos. Um polo subjetivo e um polo objetivo. O que são esses polos subjetivo e objetivo? Quando olhamos para a bola, né, aí ao lado, poderíamos dizer que ela é o que se mostra e nós somos aqueles a quem ela se mostra. Portanto, nós estamos diante de um polo objetivo, quer dizer, o que, né? Por isso que eu coloquei aí em itálico a palavrinha o que, né? Que é esse polo objetivo. E nós somos aqueles a quem ela se mostra, o polo subjetivo. Assim, compreendemos em nossa orientação natural e comum que a bola é o fenômeno, né? No caso, aquilo que aparece, e, portanto, o polo objetivo, que aparece para nós, o polo subjetivo. Então, logo quando a gente fala de fenômeno como o que aparece se mostra, vem a nossa perspectiva isso, né? O fenômeno é aquilo que aparece, o polo objetivo, para nós que vemos o que aparece, o polo subjetivo. A questão agora que se tem que fazer é o seguinte: se o fenômeno é entendido assim, então será que qualquer pessoa que fale sobre a bola faz fenomenologia? Porque, de acordo com a conceituação, o que caracterizaria a fenomenologia é um discurso sobre o fenômeno, ou seja, um discurso sobre aquilo que aparece e se mostra. Ora, mas se fenomenologia é um discurso sobre aquilo que aparece e se mostra, qualquer pessoa que fale sobre a bola faz fenomenologia? Ou existe algum aspecto peculiar da fenomenologia enquanto método filosófico que a diferencia de outros discursos sobre o fenômeno? Né? Bom, como distinguir a fenomenologia e os discursos sobre o que aparece? A gente poderia perguntar o seguinte: o que é a bola de futebol que a gente acabou de ver no slide anterior para o jogador de futebol? Né? O jogador de futebol certamente pode falar da bola como material de trabalho dele, né? Tal como a chuteira, o uniforme, o campo de futebol. Né? Ele pode chamar ela de pelota, né? Enfim, a gorduchinha. Então, trata-se, portanto, de um discurso do jogador de futebol sobre o fenômeno bola. Mas essa mesma bola não se reduz a esse discurso. Né? A gente poderia imaginar também que essa mesma bola, para os fabricantes de bola que trabalham na Adidas, na Nike, na Penalty, na Topper, tem também um discurso sobre a bola. Né? Certamente a bola para eles é o produto que produzem para enriquecer as empresas que a produzem. Né? Professor, e nesse sentido aí, nesse sentido que você falou, quando você fala o que é a bola para diferentes de sujeito, surge uma terceira definição do que seja bola de forma intersubjetiva, né? Da qual o próprio Haller nos fala, né? Definição construída a partir de discursos. Então, por isso que a definição de bola para um matemático, para um físico, para um psicólogo é diferente de uma definição de bola construída da maneira da filosofia da consciência, por exemplo. Exatamente, né? E a minha questão é justamente nessa direção. Quer dizer, há esses discursos todos, mas esses discursos todos que tratam do fenômeno bola são já fenomenologia? Quer dizer, a questão é sim ou não? Se não, por que não é? E, portanto, em que consiste o discurso propriamente fenomenológico a respeito do fenômeno? Né? Por isso que eu estou tentando ir por aí. Né? Eu acho que tem a ver com a questão das conexões do que seja fenômeno, né? Porque diferentes
algumas pessoas não conseguem definir o que seja fenômeno, por exemplo, de maneira conexa, né? Síntese, por exemplo. Né? Uhum. Não é todo mundo que consegue falar de fenômeno, né? Mas sim aquele que consegue, digamos, relacionar a definição de bola com diferentes, por assim dizer, categorias, né? É isso que a gente vai tentar pensar agora direitinho, né? Em que consiste Eu esse vejo, salto fenomenológico. Pois não, Brenda? eu percebo que assim, essa forma de que o senhor está apresentando, não sei, pode ser que eu esteja equivocada, mas vamos dizer assim, essas diferentes visões do que seria o fenômeno utilizando a bola como um objeto assim de conhecimento no sentido de representação, né? Porque é como o senhor disse, o fenômeno, essa primeira concepção está relacionado com o quê? Aquilo que aparece, aquilo que se mostra ao indivíduo, tá? Então, eu vejo que assim, é porque eu já estou pensando bastante, mas de boa, vou tentar falar, vou tentar dizer o que eu estou pensando. É como se, tipo, a bola para o jogador tem um significado, tem um sentido. Para a indústria que produz a bola tem outro sentido, sabe? Que é de produzir mesmo, né? Relacionado com o mercado mesmo, da venda, né? A compra e venda e tal. Mas, tipo, é algo mais objetivo no sentido prático, que é o que difere do sentido que a gente está buscando para esse fenômeno, que é o sentido mais subjetivo, vamos dizer assim. Que eu vejo assim, que não lembro exatamente qual filósofo que fala sobre isso, mas segue a mesma linha de pensamento, talvez, do Husserl, que está relacionado com isso, né? Nós só temos acesso ao fenômeno, nós não temos acesso à coisa em si, que no caso seria o nômeno, só temos acesso ao fenômeno, que é aquilo que realmente se apresenta à nossa mente, né? As coisas que estão no mundo, vamos dizer assim, só temos acesso a isso, mas mesmo que temos acesso, é por meio de representações, que é o que volta lá para Platão, né? A questão de cópias, de simulacros, só que bem mais fundamentado, né? Quando você pensa nessa questão mais atual do fenômeno em si. Então, acho que assim, não é tão, realmente, como o senhor falou, não é tão simples de responder essa pergunta de modo objetivo. É bem subjetivo mesmo, mas tem que ter um ponto de partida, sabe, para poder responder. Então, não é tão simples, não. Então, tá vindo muita coisa na minha mente, tá? Mas acho que, em suma, é isso. Só temos acesso ao fenômeno e não à coisa em si. E é o que o próprio Heidegger vai dizer, né? O mundo que conhecemos é o nosso próprio mundo. Que é o mundo né, na relação entre a consciência e o mundo, né? Vamos apenas conhecer o mundo através daquilo, do significado que atribuímos na relação com o objeto, e não o objeto em si, né? Como Brenda acabou de falar. Isso, a questão do sujeito e objeto, essa relação, que é uma relação de, vamos dizer assim, acho que ele coloca como sendo uma intencionalidade, né? Acho que é isso, se eu não me engano. Tentando dialogar um pouquinho com o que vocês estão comentando, vocês já estão, por exemplo, o Ronieri trouxe nitidamente a ideia habermasiana do discurso, né? Como o discurso que conforma o fenômeno segundo os seus modos de uso, uma certa caracterização pragmática do fenômeno, né? E do modo como o discurso apreende o fenômeno. Brenda traz à tona essa dinâmica que a gente vê nitidamente justamente através de Kant e a partir de Kant, né? Immanuel Kant foi o grande filósofo da tradição filosófica que trouxe à tona a necessidade de estabelecer uma radical diferença entre fenômeno e coisa em si. Que aí eu devo dizer, de antemão, Russell não há de concordar com essa distinção, né? Russell vai dizer que não, como também Hegel. O que nós conhecemos é a coisa em si mesma, né? Não existiria propriamente uma dicotomia entre fenômeno e coisa em si, tal como Kant a propõe. Os motivos para essa discordância
talvez nós só consigamos ver com clareza com o tempo. Eu não vou conseguir também explicar isso de chofre agora, os motivos. Contudo, o meu objetivo é justamente esse, é despertar a gente dentro do nosso estudo, das nossas aulas, para justamente fazer, ficar fervendo a mente da gente aí, não é? Em torno do que caracteriza o fenômeno e de como se há de pensar, não é? O ser do fenômeno, que é o que está em jogo na fenomenologia, não é? Por isso que eu trouxe à tona aí esses slides, no sentido justamente de fazer isso, quer dizer, a primeira coisa que aparece para a ideia de fenomenologia, ela aparece sob essa perspectiva, ou seja, da descrição discursiva através de diversos sujeitos, né, do conhecimento, a respeito dos objetos com os quais eles lidam, né, e que eles têm uma determinada noção, um determinado discurso sobre esse objeto, né. Então, por isso que eu falei aí do jogador de futebol, eu falei aí do fabricante de bola, falei também aí do economista, que avalia o produto, né, se ele tem um grande ou pequeno impacto na economia mundial. A bola para o economista, ela vai entrar dentro dessa perspectiva. A bola para o matemático, a mesma coisa, né, vai entrar da perspectiva matemática. Quer dizer, o matemático não considera a bola sob a perspectiva do jogo de futebol, sob a perspectiva do preço, da economia, etc. Ele trata da bola como um objeto esférico, né, cujos pontos da superfície distam igualmente do centro e, portanto, tem uma estrutura matemática específica, cujas relações podem ser matematicamente pensadas. O físico, por outro lado, pensa também a mesma bola como um material inflável, suficientemente pesado, né, mais pesado que o atmosférico para que não flutue, além de outras coisas tantas, né. O psicólogo, aí eu perguntaria a Jonas, né, o que diria um psicólogo, né, sobre a bola? Então, quer dizer, talvez, sei lá, fico pensando aqui no psicanalista que tem no divã alguém contando um sonho com uma bola que não se afasta dele, né? Quer dizer, então, portanto, o objeto, isso que a gente chama de objeto, enquanto fenômeno, assume no cotidiano, na experiência humana, no mundo humano, uma diversificação de significação, né? Que são, como o Brenda falou bem, lembrando-nos de Kant, e primeiro Ronieri falou, são considerados uma perspectiva pragmática e assume os sentidos que os discursos, dentro de seus, como Habermas vai também fazer questão de dizer, no interior do mundo da vida, né, ele vai assumir um discurso em função da praxis linguística a respeito daquele fenômeno, daquele objeto que ali aparece, e Brenda traz à tona a dimensão da diferença que Kant estabelece entre o em si e o fenômeno, e que, em todo caso, apela para essa dimensão subjetiva da significação. E aqui que eu queria chamar a atenção, porque esse ponto é muito importante. Nós somos, enquanto filósofos, tendentes a psicologizarmos o discurso fenomenológico, na medida em que a gente considera que o ser do fenômeno é determinado subjetivamente. E isso significa é determinado na mente de quem usa e de quem fala sobre o objeto. Russell vai ter consciência disso, né? E é por isso que a fenomenologia vai ter que aplicar um método específico que possa superar todos esses momentos, né, que são comuns a gente pensar a respeito da descrição dos fenômenos, certo? Mas Professor, pois não, Gia. o que o pessoal chama do erro transcendental, que confunde o sujeito transcendental com esse eu, o eu de cada um. Exatamente. É o erro mais comum, né? O erro mais comum nos estudos filosóficos, na compreensão científica do mundo, inclusive, é realizar essa confusão na consideração do sujeito, né? É muito comum que, por exemplo, se atribua psicologismo a Kant, se atribua psicologismo a Descartes, e talvez em Descartes até exista a possibilidade de algum modo, de alguma maneira, acusá-lo de psicologista. Mas é justamente aí onde Russell vai entrar com uma crítica muito séria, né, ao psicologismo. Ou seja, na verdade, o eu
determinante do ser do fenômeno não é o eu empírico, não é o sujeito psicofísico, mas aí a gente também pode pensar junto com Kant, a subjetividade transcendental, né? Que Husserl vai chamar de eu puro, mas que, diferentemente de Kant, não vai dizer que é o eu puro que conhece fenômenos, mas vai dizer que é o eu puro que conhece as essências. Essa é a diferença. E por isso possui uma estrutura transcendental, né? E não psicofísica, como no geral, a psicologia em geral, a psicofísica em geral compreende, e muitas vezes a ciência em geral também compreende, né? Então trata-se justamente, Jean, dessa confusão, né? Desse erro que confunde o eu empírico com o eu transcendental, né? Professor, então esse elemento que o senhor fala, assim, que a pergunta que você deixou, né? Que elemento faltaria para se falar em fenomenologia, para a descrição de algo ser considerado fenomenologia? Esse elemento seria o pensamento, junto com a descrição. Assim, Merleau-Ponty, ele segue os passos de Rousseau, né? E a descrição psicológica, para ele considera que deve ser purificada de todo psicologismo, para poder tornar isso, a fenomenologia, um método filosófico, né? Ou seja, ele diz que é necessário acrescentar, né, a toda descrição, no caso aí da bola, por exemplo, um ponto de vista capaz de torná-la elucidada, não só simplesmente dizer o que é a bola. A fenomenologia, no caso, ao mesmo tempo, ela contempla tanto a dimensão do fenômeno, daquilo que se mostra, e o pensamento, que no caso seria esse outro elemento, né, que o senhor fez assim a gente refletir. E aí, a partir daí, se constrói as manifestações fenomênicas no mundo. Seria isso? Esse elemento seria o pensamento, em resumo? Sim, em síntese, sim. Russell chama isso que você está chamando aí de pensamento, né? Justamente resumindo no termo pensamento, o elemento da consciência noético-noemática. Isso Russell apresenta lá justamente nas ideias para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica, né? Agora, é decisivo que a gente entenda os passos metodológicos que se dão para se conquistar esse âmbito de consideração, né? Que em Husserl, daqui a pouco a gente chega lá, ele vai falar a partir das duas reduções fenomenológicas, uma chamada redução eidética e a outra chamada redução transcendental, né? Que é justamente a passagem, a passagem mesmo, superação, do âmbito do que ele chama da orientação natural para o mundo, que é marcada por essa compreensão comum de dois polos, o subjetivo, aquele que fala, o sujeito psicofísico que fala, e o mundo fora dele, sobre o qual ele fala, para uma consideração no interior da imanência da consciência transcendental, que não se confunde com a consciência do sujeito empírico, mas que, muito ao contrário, está acima da consciência do sujeito empírico e se impõe à consciência do sujeito empírico como fundamento, né? E, portanto, é uma compreensão do âmbito da consciência intencional, transcendental e eidética, ou seja, que é capaz de aprender em si, né, o eidos das coisas, a essência que constitui os fenômenos, né? Então, de alguma maneira, parte dos fenômenos, mas é preciso chegar a esse núcleo fundador de significação, que é justamente a intenção da consciência orientada para as essências que constituem o fenômeno, né? Então, aqui não se pode deixar de negar uma nítida repercussão no pensamento russeliano do pensamento platônico, da dialética platônica, né? Guardadas as devidas diferenças e proporções, mas uma nítida repercussão. Não do platonismo estrito sensu. Não se trata, já de antemão também, daquele platonismo que separa o mundo em dois e diz que o mundo das ideias
é o mundo real, transcendente e subsistente de maneira separada do mundo fenomênico, né? Não se trata disso, porque isso nem Platão fez, né? Não há nenhuma passagem em Platão em que Platão fale de dois mundos, mundo das ideias e mundo sensível, né? Platão fala de topoi, né? Âmbitos de consideração da realidade e, naturalmente, confere primazia à ideia como fundamento do âmbito sensível, né? Mas em Platão existe, portanto, uma diferenciação nítida entre o âmbito do sensível, do fenômeno, e o âmbito que é fundamento desse âmbito sensível, que é o âmbito inteligível, né? Mas isso não implica necessariamente, a rigor, uma separação que exija que seja atribuído às ideias uma existência separada do mundo fenomênico. Nem há consciência transcendental uma existência separada da consciência empírica. E aí, como o Jean colocou aí, né, é a diferença entre o Platão e o platonismo, né? O platonismo é quem acabou supondo essa distinção. Tá, vocês estão perfeitos hoje, filósofos de altíssima qualidade, para a gente estar discutindo essas questões todas aqui hoje. Mas eu vou só retomar aqui para poder, então, ainda avançar um pouco mais, né? E a gente já está entrando realmente nos temas fundamentais da disciplina. Eu queria só tentar complementar essa discussão. Vou, então, já que a gente entrou no cerne da questão, apenas passar de maneira rápida esses aspectos que nós precisamos justamente já diferenciar e que vocês já estão diferenciando, né? Veja, esses discursos anteriores que nós vimos, né, marcados por essa compreensão de que na orientação natural para o mundo existe a compreensão de que o fenômeno se constitui em relação a alguém que é o polo subjetivo, face ao mundo que é o polo objetivo, fora do polo subjetivo, né? Nessa perspectiva de uma orientação natural para o mundo, é justamente a partir daí que surge a concepção empirista e a concepção psicofísica do fenômeno como o real fora da consciência, né? Enquanto Russell vai justamente tentar pensar em que medida o real é constituído na imanência da consciência transcendental, a concepção natural e comum é de que o real é o fenômeno fora da consciência subjetiva. Toda a fundamentação psicofísica da lógica e da matemática que se deu no século XIX e início do século XX, e mesmo até hoje com as neurociências e tudo mais, ela é fundada nessa orientação natural, né, que é marcada por essa distinção. A concepção psicofísica do fenômeno se constitui, portanto, em uma orientação natural que distingue, né, o mundo das coisas fenomênicas como fora da consciência e a consciência subjetiva como, e aí Brenda lembrou bem, como aquela que representa para si, na consciência, o dado objetivo fora da consciência. O que diz respeito, nesse caso, a uma filosofia representacionista e não idealista, né? Hegel, por exemplo, vez em quando nos ajuda a tentar pensar a diferença que há de existir entre uma filosofia representacionista, empirista nesse sentido, e a filosofia estrito sensu, idealista, né? Onde se encontra efetivamente o fundamento da realidade, né? Na consideração das ideias. Então, a concepção psicofísica do fenômeno se constitui nessa orientação natural. Foi muito importante para Russell, nesse sentido. O trabalho que ele desenvolveu, ele foi aluno de Franz Brentano, né? Justamente como Freud. Freud e Russell foram colegas de sala. E aí, ambos estudaram com Brentano. Enquanto Freud fundou a psicanálise, tendo estudado com Brentano, Russell fundou a fenomenologia, tendo estudado com Brentano também, né? E para Russell foi decisivo na compreensão fenomenológica o conceito psicofísico, porém, ou psicológico, né? Estabelecido por Franz Brentano, né? Quer dizer que a consciência, na verdade, se orienta e intenciona o fenômeno. Mas aí, veja, cabe aí a questão que Brenda está colocando, se essa consideração da consciência sobre o mundo, na sua orientação para o mundo, é uma mera representação, né?
Quer dizer, por enquanto, numa perspectiva psicofísica, o que a gente entende é que o que a consciência apreende na sua intencionalidade para o mundo, no seu orientar-se para o mundo e na consideração dos fenômenos do mundo, ela é apenas uma representação do mundo e não uma consideração da realidade em si mesma. Russell vai, porém, entender a intencionalidade como a base fundamental da consciência transcendental no interior do qual se constitui o ser da própria realidade fenomênica. Né? Por isso, Brentano foi para ele essencial nesse sentido. E a grande questão que Tayara colocou para a gente já e antecipou um pouquinho os passos foi essa. O passo que a gente tem que dar, então, para superar a concepção empirista e psicofísica do fenômeno, vai em que direção? Então, Russell vai propor que a gente saia da orientação natural para o mundo e conquiste o que ele chama de orientação fenomenológica, né? Que vai se estabelecer justamente a partir de um método específico. Russell chama inicialmente esse método, quer dizer, o primeiro passo, o primeiro aspecto desse método é nomeado por ele justamente com o termo que vem dos céticos antigos, né, dos céticos antigos, que é a palavra epoquê, e que ele vai chamar de epoquê fenomenológica, né, que a gente traduz, em geral, por suspensão de juízos a respeito do mundo. Né. Então, o fenômeno, o que aparece e se mostra, não é um simples fato real fora da consciência. Veja a primeira consideração importante de Russell. Né? Quer dizer, para superar a orientação natural para o mundo, uma primeira consideração que tem que ser feita é que temos que superar essa ideia de que o que aparece e se mostra, o fenômeno, não é um simples, ele é também, mas não um simples fato real fora da consciência. Acima de tudo, ele é um feixe de significações em orientação natural. É por isso que o jogador de futebol, para o jogador de futebol, a bola aparece com um significado específico. Para as empresas que fabricam a bola, aparece com um significado diferenciado, talvez ampliando em perspectiva aquilo que o jogador de futebol traz consigo, pelo uso da bola. Para o economista já é outro, para o matemático é outro, para o físico é outro. Né? Então, diante dessa compreensão do fenômeno como um feixe de significações em orientação natural, em que é que vai consistir a epoquê fenomenológica? Então, Russell vai, de alguma maneira, repetir a posição cética, né? Mas, ao mesmo tempo, construindo uma transformação na recolocação dessa posição cética. Primeiro, para os céticos, a epoquê consiste numa suspensão de juízos, mas que não necessariamente entendia que essa suspensão haveria de conduzir efetivamente a um conhecimento da realidade. O cético, ao suspender os juízos, pretende exatamente se recolocar numa posição crítica face ao que já está dado a respeito dos fenômenos, né? Mas não já supunham a possibilidade de efetivamente deparar com o verdadeiro, né? Nessa atitude. De qualquer modo, essa atitude emerge com os céticos, né? E um autor que, na modernidade, engendrou de maneira extremamente profunda esse gesto, né, de suspensão foi justamente Descartes, a partir do método da dúvida. Para Russell, a epoquê fenomenológica, contudo, não consiste propriamente em duvidar da existência de tudo. Né? Essa é a diferença, talvez, da epoquê fenomenológica russeliana em relação ao método da dúvida cartesiano, que consistia também numa epoquê. Então, ela não consiste tanto em duvidar da existência de tudo que se apresenta na realidade da vivência e duvidar das opiniões sobre ela, mas o que Russell exige é que seja colocado entre parênteses essas opiniões e fora de circuito, quer dizer, não tomá-las como ponto de partida para a reflexão,
para que então se conquiste o âmbito para a consideração fenomenológica. E aí, finalmente, vem a pergunta: o que é que significa, né, a conquista desse âmbito para a consideração fenomenológica e a que isto conduz e como? Que foi a pergunta que já a Tayara interpôs na nossa discussão. É justamente nessa perspectiva que Russell vai falar do método da Epoquet sob a perspectiva de duas reduções. Né? Ele chama de redução. E na ordem diferente do que está aí. Não redução transcendental e eidética, mas redução eidética e redução transcendental. Ora, o que significa essas reduções? O fenômeno como fenômeno vivido e o âmbito das vivências hão de ser considerados na consciência intencional, né? Mas não no sentido das meras aparências como ela aparece, mas na direção, vamos dizer assim, de seu eidos, da compreensão de sua essência, né? Esse é um ponto fundamental. Quando um filósofo se orienta para o mundo, um fenomenólogo, e inclusive depara o mundo enquanto fenômeno, seu objetivo não é falar dos fatos vistos e vividos, como historiador, como sociólogo, como físico, como matemático, né? Ele não trata de fatos, ele trata de essências. Portanto, o que está em jogo na consciência fenomenológica é a intenção das essências, né? É esse orientar-se para as essências vislumbradas a partir dos fenômenos. Isso é o que Russell chama de redução eidética. E que se trata de um momento fundamental de modificação da orientação natural para a orientação fenomenológica. É o primeiro momento. O segundo momento é entender que essas essências, apesar de serem consideradas pelo sujeito que é filosofa, elas não são, por assim dizer, um objeto do sujeito psicofísico que filosofa. É preciso, portanto, uma segunda redução, em que o próprio eu subjetivo que reflete é suspenso, na perspectiva de que as essências sejam consideradas como um dado de uma consciência transcendental pura. E é a isso que Russell chama a redução transcendental, né? Não sei se ficou claro essa consideração, mas eu vou aqui ainda tentar caracterizá-la melhor nesse próximo slide e eu abro para mais considerações de vocês, né? Então, nós temos aí os conceitos fundamentais da fenomenologia nesse percurso. Primeiro, a redução eidética significa não olhar para o fenômeno como quem quer simplesmente descrevê-lo como fato, mas olhar para o fenômeno na perspectiva de nele descobrir as essências que o determinam, né? Então, é preciso entender o conceito de eidos. Esse termo é um termo platônico, né? Nós poderíamos pensar muito a respeito dele, talvez em outras aulas eu possa voltar a isso, tá certo? Hoje não vai dar, mas é um termo importantíssimo na fenomenologia. E a fenomenologia vai ser pensada, ligada a esse conceito, como uma ciência de essências, e não uma ciência de fatos. É a isso que a redução eidética nos conduz. Quer dizer, o sujeito que filosofa, o fenomenólogo, olha para o fenômeno, não para descrever fatos, mas para descobrir como fundamento do fenômeno a essência que o constitui, né? E, por fim, um segundo passo fundamental, que é a compreensão de que essas essências, na medida em que elas se dão, não se dão somente para o sujeito que reflete, mas elas são constituídas numa consciência transcendental pura, que, de alguma maneira, independe do sujeito que reflete. Para poder explicar um pouco melhor isso, eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver só qual é o próximo slide. Não, aqui eu vou atrasar. Eu vou dar o exemplo mesmo. Eu acho que não vai dar tempo fazer tudo hoje, mas não tem problema. Veja, para dar um exemplo para vocês bem simples, né? A respeito dessa consideração do fenômeno e da essência. Russell, como Platão, e como os gregos em geral, os filósofos gregos em geral, era antes de tudo matemático. Então, já para Russell emergia com clareza a distinção entre
uma descrição factual e uma descrição universal, né? Quando nós, ao falarmos da bola lá atrás, nós explicitamos aquilo que o matemático diria a respeito da bola, a gente percebe que no matemático existe uma orientação para a universalidade que, no discurso do economista, no discurso do empresário da Adidas ou da Topper, no discurso do jogador de futebol, não estão presentes. O que significava essa orientação para o universal do discurso matemático? Quando o matemático olha para a bola, o que ele vê é o que ele vai ver não só naquela bola, mas em qualquer bola. E não a bola de futebol somente. Em qualquer objeto que tenha o mesmo aspecto da bola. Aí eu chamo a atenção para a palavra eidos, né? A bola, a bila, não sei se vocês falam bila, bola de gude, né? No meu sertão de Patos a gente chamava bila. Não sei se José Neto jogou bila, né? Tem mais gente de Patos aí, esqueci agora quem mais era de Patos. Quem é do sertão conhece a expressão bila, bola de gude, né? Joguei, professor, mas faz muito tempo. Não, faz muito. Eu adorava jogar bila. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia pelo rádio, quer dizer, eu ouvi a notícia pelo rádio que o Luiz Gonzaga tinha morrido, eu gostava muito do Luiz Gonzaga, eu estava jogando bila, nunca me esqueci. Estava jogando bola de gude no terreiro, né? Quando soube tristemente da morte do Luiz Gonzaga, em 1989. Enfim. Então, bola de gude, portanto, né? A bola de gude, aquelas rolimãzinhas com que a gente fazia, não sei se também vocês brincaram disso. Vocês lembram que a gente pegava aquelas, como se chama? Esfera de ferro, né? Tem umas esferas, as esferazinhas de ferro, que a gente chama de rolimã, né? Elas ficavam dentro de um negócio, parecia uma rodazinha que vinha nos caminhões. Qual era o nome daquilo? Rolamento, sim, pronto, obrigado. Rolamento, né? Pois bem, a gente pegava aqueles rolamentos ali, eu adorava, achava bonito aquelas esferazinhas, as rolimãs dentro do rolamento, né? A gente fazia aqueles patinetes com aquilo, né? Pois bem, para um matemático, a rolimã, quer dizer, aquelas esferazinhas ali, só você chamar assim, coisa de sertanejo mesmo. As bilas, as bolas de futebol, nem sei o que mais pode se dizer, tanta coisa pode se dizer, né? Elas são todas uma mesma coisa. Elas têm todas o mesmo aspecto fundamental, que as determina enquanto objeto. E esse aspecto fundamental o matemático chama por um único nome, esfera. São esferas, né? E ainda é pior para o matemático. Ele não somente tem o nome da coisa, enquanto nome universal da coisa, ele vai mais longe. Ele define o ser desta coisa. Um objeto, para ser uma esfera, ele tem que ter um aspecto essencial, uma estrutura fundamental universal. E essa estrutura fundamental universal é dada pela definição. Então, quando o matemático diz assim, a esfera não é uma figura nesse caso, mas pode ser figura, um sólido, ele chamaria sólido no sentido antigo da matemática, mas vamos chamar disso de figura, né? Figura tridimensional, né? É uma figura tridimensional cujos pontos da extremidade distam igualmente do centro, né? Quer dizer, essa definição da figura esfera, ela aponta para a essência da esfera, quer dizer, para o aspecto essencial que determina a esfera de maneira universal. Ora, quando o matemático enuncia essa definição, é um matemático que está enunciando. Sob esse aspecto, é um sujeito psicofísico, histórico, circunstancial, certo? Mas o problema é que aquilo que a consciência subjetiva desse indivíduo psicofísico enuncia é uma descoberta na sua consciência. É alguma coisa que ele consegue intuir, que ele consegue pensar em sua consciência. E fornecer no enunciado comum. De tal maneira que tanto ele vê,
essa essência, descobre essa essência e a enuncia num discurso definidor, como qualquer um de nós que ouve esse discurso, né? Qualquer um de nós que ouve esse discurso é capaz de aprender da mesma maneira. Independentemente de eu ser patoense, de eu ser caicoense, de eu ter nascido e vivido no sertão ou no litoral, de eu ter ou não brincado com bila, ter ou não jogado futebol, ter ou não conhecido os rolamentos para fazer patinete, não importa a vivência subjetiva, psicofísica que eu tenha dos objetos esféricos. Eu posso nunca nem ter jogado futebol, mas sou capaz de pensar o que é uma esfera. Portanto, é numa consciência que transcende a consciência subjetiva. Está entendendo? Quer dizer, é numa consciência que, de alguma maneira, está acima da consciência subjetiva. E que, inclusive, é comum, é universal. Né? Isso significa a transcendentalidade do discurso filosófico. Ele não se restringe a um discurso de um sujeito determinado, histórico, psicofisicamente. Ele é um discurso universal, comum a todo sujeito, independentemente de suas vivências, vamos dizer assim, privadas, particulares, né, que, de alguma maneira, permitem o acesso ao objeto transcendental, mas não são a fonte e a base de determinação do objeto transcendental. Muito ao contrário, é a consciência transcendental que é fundamento da consciência empírica, certo? Então, é nesse sentido que, não sei se eu, enfim, consegui apresentar de maneira clara o que significa esse acesso, né, essa busca fenomenológica em direção ao eidos, mas eu usei esse exemplo da matemática porque me parece que é justamente pela matemática que a gente consegue ter uma compreensão mais clara, mais nítida da diferença entre a exposição de um discurso transcendental a respeito da essência e na sua diferença com discursos particulares a respeito dos fenômenos, tal como são meramente vividos enquanto fatos na consciência subjetiva empírica. Né? Essa seria um exemplo disso. E claro que a fenomenologia não vai ficar no matemático. Por quê? Porque a esfera é, contudo, apenas um dado para a consciência transcendental. Não é único. Não é a única forma como a consciência apreende, não é? O ser do que constitui a realidade. Não é? O modo matemático de apreensão é já bastante próximo do fenomenológico, mas ainda precisa dar o salto para o fenomenológico, que inclusive é capaz de pensar o ser do objeto matemático, na diferença com o ser do objeto físico, na diferença com o ser do objeto imaginado, na diferença com o ser do objeto percebido, etc, etc, etc. Essa é a tarefa da fenomenologia. Né? Portanto, pensar o ser do objeto vivido na consciência intencional, mas sob a perspectiva das essências da essência que os determina, em consciência transcendental pura. E de acordo com a estrutura específica da consciência que o fenomenólogo é também capaz de pensar. Né? Então, essa seria a direção para onde se encaminha essa fenomenologia, essa redução transcendental no pensamento russeliano. Quer dizer, esse segundo movimento de colocação entre parênteses, não agora de discursos a respeito do mundo, mas do próprio eu que fala sobre o mundo. Né? Do próprio eu. O eu enquanto eu empírico, para conquistar esse âmbito do eu transcendental que, enfim, trata de objetos que são comuns a toda e qualquer consciência empírica. Professor, só fiquei me perguntando aqui sobre essa questão que está aqui, né? Por que pura? Consciência transcendental, ok, mas pura. Esse pura é o que está me pegando, assim, de uma certa forma, está me fazendo pensar bastante. Em que sentido seria isso? Pura, Rainer, né? Rainer, Kant também usou muito essa expressão. É no sentido de deixar nítido que não é empírico, né? É puramente pensamento. Como, de alguma maneira, Tayara quis deixar entrever na consideração que ela fez. É puro pensamento, não é empírico. Eu não tiro isso, vamos dizer assim, da empiria. Ela remanesce na consciência como dado puro e fonte de determinação do empírico. Entendeu?
Ok, Eu vou tá tentar, certo. eu vou tentar dar... Própria dela mesma. Desculpa, eu não entendi, Brenda, É como, como é? é como se fosse própria dela mesma, se fosse para trocar, se não pura, para ficar mais claro, talvez, ou mais preciso, não sei. Não sei se o senhor conseguiu entender. A consciência própria dela mesma, nela mesma, né? Exatamente, é a consciência nela mesma. Kant chamou pura, Husserl também chamava essa determinação de pura. Vou tentar ainda aprofundar esse significado, porque me parece importantíssimo. Veja bem, se nós desenharmos um círculo, eu estou vendo aqui vários círculozinhos, né? Por exemplo, o Jonas está com a câmera dele fechada e está aparecendo aqui um A dentro de um círculozinho, né? Tayara também está com a câmera fechada, Glauber também, Neto também, e a gente consegue vislumbrar as fotografias deles dentro de um círculozinho. Esse círculo é uma imagem visível, né? E o fato de essa imagem ser construída de tal modo que os pontos da extremidade distam igualmente do centro é que me faz reconhecer que é um círculo. Que cada um dessas imagens são circulares, tem o caráter do círculo. Mas o círculo mesmo não existe em lugar nenhum. O círculo mesmo, né, não existe no sentido assim, fora da consciência em lugar nenhum. Existem vários círculos imagináveis, desenháveis, constituíveis em tamanho, né, diferentes, né, com diâmetros distintos e tal. Mas o círculo mesmo, só existe um. Qual? Aquele que se deixa definir pela regra. Círculo é a figura cujos pontos da extremidade distam igualmente do centro. É dessa maneira que eu apreendo e percebo os círculos como imagem, né, na minha consciência que vê, na minha consciência visual. É desse modo também que eu os desenho e os produzo, né, e é desse modo que eu consigo pensá-los. Mas enquanto ele mesmo, ele é apenas vamos dizer assim, aspas, um produto do puro pensamento. Né? Enquanto aquilo mesmo que ele é. Então, portanto, esse experimento matemático que a matemática é capaz de fazer com os objetos da matemática é um análogo, é algo semelhante ao que a filosofia faz. Ela também, ela começa a pensar na pureza desses objetos, ou seja, considerando os objetos na pura idealidade que eles possuem. Né? Então, todo objeto do mundo, na verdade, ele remete a essas idealidades que é a consciência que estrutura, que constitui. Né? Seja na percepção, seja na imaginação, seja na recordação. E o trabalho da fenomenologia é justamente aceder a esse âmbito de consideração essencial que se estabelece, como o Tayara já falava também, no pensamento puro. Quer dizer, o pensamento liberado de determinações particulares. Determinações triviais, acidentais, como diria também Aristóteles. E Ronier já lembrou isso aí também no comentário que ele fez aqui no chat. Eu tenho uma pergunta, professor. Como é que se dá a consciência pura? Consciência empírica, ela é histórica. E a consciência pura, como é que se dá? Ouviu? Entendeu? Não. Então. Eu entendi uma parte, mas você disse assim, a consciência empírica ela é histórica, você disse? A consciência empírica é histórica. Você... Foi. A pergunta a consciência pura também tem uma historicidade. Sim. Aí eu perguntei como é que se dá a consciência pura. Uhum. Então, a consciência pura não se dá como um objeto, mas na reflexão dela sobre si mesma, sob essa perspectiva. Né? A consciência pura se dá em orientação fenomenológica, na medida e perspectivada. Né? Na medida em que ela se oferece à reflexão sobre si mesma enquanto tal. Certo? Então, ela se dá na reflexão fenomenológica pura. É aí que se dá a consciência pura. Quando o Husserl, por exemplo, escreve ideias para
fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica, ele está justamente estabelecendo ali a estrutura que constitui a consciência pura, enquanto percepção noético-noemática, constituição noético-noemática do mundo. Tá claro, Jonas? Então ela não se dá como um objeto assim, né? Uma coisa tipo a xícara. Não se dá como objeto tipo, por exemplo, um psicólogo, vamos pensar a partir da sua profissão, da sua primeira formação. Numa clínica psicológica, o psicólogo não está diante de uma consciência pura. O psicólogo está diante de uma consciência empírica, né? De um sujeito que está ali, de alguma maneira, a colocar para si mesmo, os traços fundamentais que determinam a sua consciência empírica, né? Os fatos de sua consciência empírica. Não está ali diante da consciência pura. É só a fenomenologia quem concede, fenomenologia ou a filosofia em geral, que concede o acesso a esse âmbito em que a consciência reflete sobre si mesma na sua estrutura de ser. Tá claro? É aí onde emerge a consciência pura. Porque você percebe, e eu também. Se um fenomenólogo como Merleau-Ponty fez um trabalho maravilhoso, que Taira está estudando, que se chama Fenomenologia da Percepção. Merleau-Ponty vai fazer ali uma descrição do que é a percepção em sua essência. E, portanto, o que é a percepção pura, não empírica. Né? Tá claro, Jonas? Então, é num trabalho fenomenológico que a gente pensa aquilo que é traço, característica fundamental, essencial da consciência pura. Ou seja, a consciência pura nunca se dá como um fato. Aliás, é interessantíssimo isso, né? É interessantíssimo, porque Edith Stein vai chegar a falar disso. No livro dela, Ser Finito e Ser Eterno, ela vai dizer assim, o eu puro não vive. Quem vive é o eu empírico, o eu puro não vive. É interessante, né? Porque a consciência pura não se dá como fato. Ela se constitui como essência, mas não como fato. Como fato que existe é a consciência empírica. É como a xícara. A xícara, enquanto essência, não existe. No sentido, nós não precisamos supô-la como existente fora dessa. Quem existe é essa. Né? A xícara, contudo, a existência real da xícara, fundamental determinante, é da consciência intencional que a pensa, na sua pureza, naquilo que ela é em si mesma. Né? Isso é interessante, esse jogo. Seria uma consciência livre de qualquer preconceito, né? Por exemplo, o Merleau-Ponty, ele, com a fenomenologia da percepção, ele diz que o sujeito que percebe, antes mesmo de perceber, ele já é um sujeito no mundo sensível. Antes mesmo de perceber ou criar qualquer conceito sobre, por exemplo, o que a gente está refletindo aqui agora. O que a gente está fazendo aqui agora, refletindo sobre a fenomenologia, seria uma consciência pura? Como a gente iria... eu diria assim. Ou seria empírica, já que a gente já está falando de alguns filósofos e analisando com base no pensamento de alguns filósofos. Então, a gente não conseguiria ter uma consciência pura, considerando isso? Não, nesse caso não. A gente, no nosso trabalho aqui, né, enquanto discutimos, e nós estamos, vamos dizer assim, acedendo à consciência pura. Por quê? Porque a gente está começando a pensar o seguinte, bom, então não se trata de eu simplesmente considerar os fatos que se dão para mim na minha vivência, mas de pensar a essência que determina isso que eu vivencio. Quando eu faço isso, nós estamos acedendo à consciência pura. É casual que tenha sido Russell que tenha conseguido mostrar isso de uma boa maneira. É casual. Né? Por quê? Porque, do mesmo jeito que ele, nós também podemos fazer esse processo de aceder à consciência pura. É casual que Merleau-Ponty tenha pensado a percepção de maneira brilhante. Mas aquilo que ele fez, e de alguma maneira está lá expresso através de um livro, é alguma coisa que nós podemos fazer, no sentido de que a gente acede a esse processo.
eu sempre entendo, inclusive, que o trabalho de sala de aula do filósofo é esse, né? Ajudar que todos nós, na reflexão, saiamos daquele processo em orientação natural no qual, em geral, nós vivemos, que, em geral, falamos dos fatos, né? Daqui a pouco, minha esposa vai chegar e com certeza o almoço não vai estar pronto. Vou dizer para ela, amor, a aula terminou meio-dia, eu só consegui começar o almoço de 12h15, então a gente vai atrasar um pouquinho, só vai almoçar 1h30, né? Um exemplo. Veja, eu não estou falando aqui, nessa hora, minha consciência está atuando, está. Né? Minha consciência empírica está atuando, está. Sob a perspectiva da recordação, da percepção, da imaginação, etc. Mas ao falar, estou falando das coisas enquanto fatos, contando para ela o que aconteceu, motivos pelos quais isso deu assim o assado, e não estou no exercício de aceder à consciência intencional. Em sala de aula, não. Aqui em sala de aula, ao filosofar, a gente está construindo um processo que a gente parte desde a consideração do fenômeno e do discurso sobre esse fenômeno empírico, para chegarmos através de reduções específicas, entender o que significa a consciência pura, né? Enquanto pensamento puro. Esse é um processo de ascensão em que nos coloca justamente face à consciência pura, né? Não como um objeto, enfim, ridículo, como uma xícara, mas enquanto um processo, né? E que nós vivenciamos enquanto filosofamos, nesse caso. Ou seja, estamos fazendo fenomenologia nesse sentido, né? Diga lá, Hans. Professor, então, essa concepção de Russell é um pouco parecida com a crítica que o Kant vai fazer ao empirismo, é isso? Que o conhecimento, ele depende da sensibilidade, mas o conhecimento, ele não se funda, né, isso? Na empiria, né? No empirismo, nos dados da sensibilidade. Não é isso? É um pouco... Corrija se eu estiver errado. Sim, é exatamente isso. Sob essa perspectiva, o pensamento russeliano e a fenomenologia é um neocantismo, sem dúvida. Mas eu diria também que é o mesmo procedimento de Platão. Isso. O procedimento kantiano é o procedimento platônico em jogo. Teoria da reminiscência. E né? o procedimento russeliano é o procedimento platônico também em jogo. Então, ou Você seja, não... ato, né? Exatamente. É não imaginar que representações são o fundamento da realidade, ou que a realidade é, na verdade, a base para as representações da consciência. Esse é o erro do empirismo. Muito ao contrário. A experiência de vivências fenomênicas nos favorecem a possibilidade de aceder às essências que as constituem como uma, vamos dizer assim, uma dinâmica pura de determinação, né? E aí, nesse sentido transcendental, universal, com essas características que são próprias da estrutura do pensamento, né? O pensamento não é mera representação. Pode ser, mas não é mera representação. O pensamento é acesso e descoberta na evidência de ideias, da essência das coisas. Isso é a consciência. A consciência não é representação. Ela pode ser. Quando imagina, a gente representa quando imagina. Eu posso me representar um círculo, né? E aqui eu faço para mim mesmo uma certa lembrança, através de uma lembrança, a imagem de um círculo. Isso é uma representação. Mas a representação do círculo que eu trago à minha mente numa recordação ou na imaginação, certo? Que é uma representação, não é o fundamento do círculo. A ideia que é fundamento do círculo. E é só o pensamento que fornece. Não é a representação. A ideia é determinação, é determinante, inclusive para a representação. Eu só posso me representar um círculo na mente, porque eu sei, enquanto ideia, que o círculo é a figura cujos pontos da extremidade distam igualmente do meio. Mesmo que eu não saiba enunciar esse discurso. Mas eu tenho a ciência de que um círculo só se faz se seguir essa regra. Kant trabalhou isso na doutrina do esquematismo transcendental, né? O que ele diferenciava como imaginação pura e imaginação pura transcendental e imaginação empírica. A imaginação empírica é representativa, né? A representação pura é esquemática.
é ideativa nesse sentido. A professora Clara briga muito comigo com relação a isso, porque ela diz, não, para Kant é a representação subjetiva. E eu teimo com ela, digo, você vai estar fazendo de Kant um psicologista. Quer dizer, tem que ter cuidado nesse risco. Ela diz, não, mas é transcendental. Eu digo, tudo bem, então é representação transcendental. Pois bem, eu insisto com Hegel, que mesmo em Kant, e para além de Kant, e em Platão, não se trata de representação, se trata de ideia. Né? Mas é claro, Kant estabeleceu para as ideias uma outra dimensão, né? Não temporal espacial, e chamou a isso que eu estou chamando aqui de ideia, ou de eidos, que está presente em Russell e em Platão, ele chamava de esquema. Por isso que ele elaborou, dentro da crítica da razão pura, uma doutrina do esquematismo transcendental, que desconta de esquemas que são fundamento para a matemática e a física. Fundamento a priori, né? Transcendental, a priori, de ciências como matemática e física. Né? Isso é importante de trazer à tona também. Pessoal, em função da hora, já são 12h06, né? A vontade que dá é de seguir em frente, dar continuidade, mas não tem mais tempo, né? Então, a gente para por aqui hoje. A introdução ficou meio capenga, meio quebrada, mas eu acho que isso não importa tanto. O importante é que a gente tenha, eu penso, discutido e construído com o máximo de profundidade e clareza possível esse problema, né, de como emerge o conceito de fenomenologia russeliana enquanto fenomenologia transcendental pura, através da redução eidética e da redução transcendental, e aí isso realmente é uma base importante para o que a gente vai pensar a partir da semana que vem. Na semana que vem, então, eu retomo essa discussão, tá certo? Eu vou socializar também os slides, e aí, assim, eu vou também já passar para vocês, dentro do SIGA, a recomendação dos textos que vocês devam ler, tá certo? De tal maneira que vocês fiquem um pouco atentos, né? Nessa semana eu passo um pouco a indicação das leituras, já está presente no plano, mas aí, fundamentalmente, a gente vai tomar como ponto de partida esse texto de Stein. Então, quem não adquiriu ainda e está na perspectiva de adquirir, não tem problema se chegar na aula que vem e não tiver lido ainda, tá certo? Mas nosso ponto de partida vão ser os textos que estão presentes nesse livrinho aqui, tá bom? Por enquanto. Pois um bom dia para vocês. Qualquer dúvida, a gente também pode tirar as dúvidas através do e-mail, no SIGA, tá certo? E até a próxima quinta-feira, tá bom? Um abraço para vocês. Valeu, Gil Franco. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço, professor. Abraço. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.